Estamos iniciando o programa Check-in de hoje. O entrevistado é alguém que viajou muito já pelo Brasil e fora dele. Dizer que estamos ao vivo, canal 15 da Rede, canal 15 da NET e também ao vivo pelo Facebook TV Univates e Facebook Geo Alves. Nosso entrevistado é lajadense, jornalista, meu ex-colega de aula e que hoje vem aqui nos contar uma história muito interessante. Estou em outubro do ano passado, 30 dias fora do Brasil, com a família. Como é que consegue isso? Grande prazer em trazer aqui Rodrigo Martini. Como é que tá, Rodrigo? Tudo bem? Tudo certo, Joel. Mais uma vez, tu me coloca frente a frente aqui com os telespectadores. É muito legal a gente compartilhar assim, essas viagens e talvez trazer alguma dica, alguma informação aí que possa ser útil para os teus ouvintes ou telespectadores aí, né? Exatamente. A ideia é essa, né? Que a gente possa sugar de ti o maior que a gente... de conhecimento e que tu conseguiu fora do Brasil. Perfeito. E como jornalista, né, tu tem uma visão, escreve muito bem, diga-se de passagem, né? Escreve para o Jornal A Hora, tem crônicas e que às vezes deixa o pessoal arrepiado, né? Porque tu não é alguém que passa a mão, né? Tu fala aquilo que realmente sente e o que vê, né? Esse é uma premissa do jornalismo, né? Isso. Acho que a gente tem que tirar as pessoas da zona de conforto. Trazer algum tipo de reflexão. E se não for isso, não há por que ser. Isso. E quando escreve, sabe que nem todos vão gostar e não vai agradar a todos, mas essa não é a ideia do jornalista, né? Me parece que tu não gosta de alguma coisa, tu não gostou de alguma não, mas... Cara, tem semanas que uma pessoa gosta e na outra ele já não gosta. Eu já recebi muitos e-mails assim, não gosto muito do que tu escreves, mas hoje eu gostei, ou o contrário, assim, eu gosto muito, mas hoje estava muito ruim. É do jogo, né? É do jogo. Sim. Nós não estamos aqui para agradar, e sim para trazer os fatos e a verdade, né? A verdade, sobretudo a verdade, né? Sobretudo a verdade. Essa viagem que tu fizeste para fora do Brasil, que foram 30 dias conhecendo novos lugares, e aí, obviamente, amplia, né? O horizonte daquele que escreve muito mais ainda, porque fala com conhecimento, né? De causa. Acho que sim, com certeza, né? Acho que toda viagem é um grande aprendizado, né? E essa, particularmente, foi com o objetivo também, né? De trazer algumas experiências novas, alguns modelos de serviço público, algumas... inovações, né, que a gente pode aplicar aqui na realidade do Vale do Taquari. Então esse também foi um dos intuitos da minha viagem, né? Como eu te falei aqui antes do início do programa, a viagem em si era para ser uma viagem familiar, né? Eu já viajei por toda a América do Sul, já passei algum tempo na Europa, eu sou cidadão italiano, fiz meu passaporte na Itália, já viajei com minha esposa e com meu filho. Eles foram junto dessa vez, né? Então, um beijo para a Beta, um beijo para o Joaquim. Eles estavam comigo nesses 30 dias. É uma criança de 6 anos. Aguentou tranquilo? Aguentou, porque... muito de boa, muito de boa. Claro, tem alguma cuidados maiores, né? Precisa ter. E tu acaba te limitando de algumas programações também, né? Tu tem que fazer uma programação mais voltada às crianças também, né? Mas na Europa tem um leque muito grande de atrações. Mas a ideia inicial era uma simples viagem de família, simples de 30 dias, né? Porque a gente gosta de viver o país, né? Para isso a gente não costuma ficar em hotel, a gente gosta muito daquele aplicativo, não sei se posso citar o aplicativo. Pode sim. Que é o Airbnb, né? Que é um aplicativo de compartilhamento de residências, né? Então a gente escolhe um bairro, a gente pesquisa antes o bairro, se tem mercado próximo, se tem metrô. A gente faz toda uma análise do local e aí escolhe a casa, né? Porque aí tu compra a comida no mercado, tu acaba até gastando menos, né? Porque tu come menos fora. Bem mais econômico, né? É mais econômico e a experiência é muito mais intensa, né? E com criança, já entrevistei pessoas que fizeram isso pela Europa, solteiros. Casais e com criança ainda não. E tem alguma dificuldade com criança ou não? Olha, eu acho que a parte mais chata é o voo, né? Porque são 12 horas de viagem com uma criança
Inquieta, às vezes. Inquieta, o avião não é tão confortável, né? Aquela coisa... Eu não fui de primeira classe, né? Não foi dessa vez, não? Não sou como o amigo, né? Isso. Enfim, mas até pela nossa ideia de viagem, de ficar numa casa, isso também facilita, né? Porque aí tu tem um quarto, tu tem um banheiro, tu tem a cozinha para fazer o leite, né? Aquela coisa toda. Isso facilita, né? Mas claro, tem algumas dificuldades, né? Algumas dificuldades. Às vezes tu quer fazer uma programação, tu acha que a criança vai gostar e ela não gosta, né? Desde o início aí volta atrás, né? Faz parte, cara, faz parte. Mas eu acho que é muito válido. Apesar dele só ter 6 anos de idade, eu acho que já é uma experiência que ele vai lembrar, né? E já é a segunda vez que ele vai para a Europa comigo, com a minha esposa. Na outra vez também foram 30 dias, né? E 30 dias, por exemplo, agora foram 30 dias passando por 4 países, né? Quais países vocês foram? Nós fomos primeiro para Portugal, Lisboa, que foi onde nós ficamos nessa casa, assim, por mais tempo. E eu fui para a Alemanha, para Frankfurt, para Erlangen e para a cidade de Boppard, que é a cidade irmã de Arroio do Meio. Mas eu fui a trabalho, né? Depois a gente pode falar sobre o trabalho que eu fiz, né? E também fomos para a Itália, Florença, Treviso, tem uma história bacana da Itália aí. E depois fomos para a Espanha, para visitar uns amigos e reencontrar, né, alguns amigos que estão lá. Que tinham feito. Então foram quatro países em 30 dias, né? Sempre de avião e tal. Dessa viagem surgiu este produto, né? Que é do Jornal A Hora, né? Foi em parceria do Jornal A Hora. O caderno Tudo, o anuário Tudo, né? Olha só, muito bonito, né? Essa capa aí é a cidade de Boppard, né? Que é a cidade irmã de Arroio do Meio, e a ideia era mostrar como as cidades lá são voltadas ao rio, né? Enquanto, por exemplo, Arroio do Meio, tu não tem um local em Arroio do Meio, ou tem um mal estruturado, onde a gente fica de frente para o Rio Taquari, né? Sempre de costas, o Vale do Taquari está de costas para o Rio Taquari, né? Essa é uma grande reivindicação. E só que se fala muito, Rodrigo, que nós estamos de costas, mas a gente vai melhorar, vai melhorar. Tu viveu isso. Esteve em Portugal, que também... Portugal, Lisboa também. Uma cidade portuária, né? Cheia de novidades, ou seja, conhecida por embarcações. Se eles tivessem o Rio Taquari, seria diferente, não? Perto deles? Eles iriam aproveitar essa estrutura? São rios diferentes. Claro, o nosso Taquari ele só é navegável até o porto. Então o Porto de Estrela ele é um ponto final. Enquanto o Porto de Lisboa, por exemplo, é praticamente ligado ao oceano. Então é um ponto de saída, de entrada, né, de muito mais circulação. Mas é bom que tu tocou nesse assunto aí, porque justamente um dos trabalhos que eu fiz lá e esse foi o objetivo do Caderno Tudo, né? Era buscar alguns eixos, dos quais os jornalistas trabalham muito, que é infraestrutura, educação, saúde, segurança. Verificar quais são os problemas mais acentuados aqui na região e buscar soluções lá fora, buscar bons exemplos. E um dos exemplos que eu trouxe foi justamente o Porto de Lisboa, né? Eu visitei a empresa TMB, que é a Terminal Multiuso do Beato. Beato é um bairro de Lisboa, que é uma empresa que já visitou o Porto de Estrela. Então eles tinham interesse de assumir, né, a gestão portuária ali em Estrela. Só o porto ou a ferrovia junto? Não, só o porto. Só o porto? Só o porto, só o porto. A ferrovia, aí são outros 500. Seria só o porto, eles trabalham com o porto, né? Então, antes da viagem, eu entrei em contato com a empresa lá em Lisboa, me apresentei a ideia do trabalho e fui recebido lá pelo diretor, presidente da empresa. A gente conseguiu trocar bastante ideia, assim, e tudo foi publicado no caderno, né? Inclusive algumas razões pelas quais eles não querem mais, assim, ou já, né, deram uma recuada, assim. E por quê? Eu sei que vai furar o pessoal... Não, o caderno já foi divulgado, né? Mas uma das questões muito óbvias é a política, a falta de política pública no nosso estado, né? A troca recorrente de governo, claro que ocorre em qualquer democracia, mas aqui não há uma sequência de políticas, né? Então eles têm uma insegurança. Além da insegurança jurídica, trabalhista,
as dívidas que as empresas que hoje fazem, o que faziam o trajeto Rio Grande a Estrela ainda possuem. Então eles ficaram bem receosos assim de assumir essa, e também muita interferência do Estado, né, em cima do trabalho, das concessões. Eles ficaram um pouco inseguros assim, mas eles estão de olho ainda, né? De repente se mudar alguma coisa. Se mudar alguma coisa, falou sobre diferenças políticas, né? Ou seja, o que um governo faz 4 anos, o outro vem, encerra praticamente, isso acontece em todo o Brasil, né? E aí começa do zero, ou seja, eles vão amarrar o negócio agora, daqui a pouco muda o governo, como é que vai ficar? Né? Tu trabalha na mídia também e tu deve lembrar que a gente fez matéria sobre Porto de Estrela há mais de 15 anos. Sim. Que a gente fala, fulano quer assumir, não quer assumir, quer municipalizar, quer estadualizar. Aí aparece uma empresa que diz que tem ainda dividendos e aí entra na justiça, ou seja, não se resolve, né? Não sabe que como projeto pessoal, a gente até falava antes, eu e um grupo de amigos estamos caminhando os trilhos dos trens. Do Marco Zero, iniciou ali em Estrela, até o V13, né? São o Viaduto 13. 4 dias de caminhada. Que legal, vão acampar no caminho? Não, porque tem crianças junto, tem pessoas de 74 anos. Quem é essa galera que está indo junto? De Mato Leitão e Cruzeiro. Tem inclusive a senhora é de São Paulo, a que está caminhando junto. E aí a gente começou como grupo a fazer pesquisas, e aí vimos que, por exemplo, uma locomotiva puxa 110 vagões. Imagina. Tira das rodovias 466 carretas. Muito mais barato, né? Mas mais econômico, mais ambientalmente correto, né? A mesma coisa com os navios. Né? Os navios, se não me engano, são um navio para 200 carretas. Um navio. Inclusive, lá em Portugal, foi muito interessante. Portugal é um país mais curto, digamos assim. O Brasil é extenso. Então, obviamente, a gente é mais refém da malha rodoviária. Né? Mas eles falaram que lá é muito incomum um caminhão trafegar mais de 200 km para fazer uma entrega. Então é muito mais dividido os modais, né? São muito mais divididos entre o transporte ferroviário, o fluvial e o terrestre. Eles dividem melhor isso. Aqui praticamente é só rodoviário, né? Só rodoviário. Tem uma empresa de Lajeado, a gente vai fazer uma pausa, intervalo, vai voltar em seguida, mas uma empresa de Lajeado, ela leva produtos para o Amapá, de Lajeado. De caminhão? De caminhão. Dela foi levar por trem, porque a rodovia passa, a ferrovia passa aqui, poderia ir para lá. O Tronco Sul. Mas vamos no intervalo, a gente... Tá bem. E aí, também andou muito de trem lá, né? E aí vai poder contar a história, inclusive com algumas fotos. Estamos conversando com o lajadense Rodrigo Martini, essa história fantástica, esteve visitando 4 países e todos os países ligados com o Vale do Taquari aqui no Rio Grande do Sul. E aí vai as comparações de como nós estamos, o que os descendentes, ele falou antes cidade mãe, né? Ou cidade irmã de Arroio do Meio. Por que isso? A gente volta em seguida com o Rodrigo Martini. Voltamos com o programa Check-in de hoje, conversando com o jornalista Rodrigo Martini, lajadense, que viajou pela Europa 30 dias, passou para conhecer cidades justamente que têm ligações mais estreitas aqui com o Vale do Taquari. Você pode fazer a sua pergunta, seu questionamento pelo Facebook Joel Alves ou Facebook TV Univates. Rodrigo, a gente foi no intervalo falando sobre o trem, que lá se usa muito o trem, né? Muito. Você, inclusive, utilizou muito ônibus, trem, né? Dou muito transporte lá. Cara, basicamente tu faz tudo por trem, metrô, nas cidades grandes, né? E é muito... É até um pouco triste, né? Quando a gente percebe o quanto que eles utilizam isso, o quanto que eles evitam acidentes, né? Pegar nossa BR aí, conhecido como Estrada da Morte, imaginar que a gente poderia ir daqui até Porto Alegre de trem, né? Ou algo nesse sentido. E lá é tudo por trem, né? Basicamente, acaba sendo barato, confortável, ágil, seguro. Tu falaste do V13, né? Sim. Eu fiz uma matéria sobre a construção da ferrovia e desde aquele tempo a ideia era fazer uma rodovia para transporte de pessoas, né? Mas é algo que não saiu do papel e é inexplicável. Isso é uma das dos grandes atrasos da nossa região, é ter toda aquela malha ferroviária que teria que ser
ampliada, né, e melhor estruturada para chegar até a cidade, mas que está abandonada praticamente. Abandonado. Entre Estrela e Colinas, completamente abandonado. Né? Muitos anos não passa ninguém. Nós passamos, tínhamos que derrubar mato para poder passar. Mas eu falava até do empresário lajadense que foi a São Paulo. Ele carrega, não vou mencionar porque ele também não me autorizou a mencionar isso, mas ele constrói um material e que está sendo muito utilizado no norte e nordeste do Brasil. E ele tem levado de carretas. Ele foi até São Paulo, queria colocar no trem aqui em Estrela, ou no trem Colinas, né, que sai para as Colinas, polo petroquímico, passa por aqui e vai embora. E aí diz, vai até São Paulo, e aí de São Paulo vai direto até o Amapá. E não pode, porque em São Paulo ele muda a distância do trem, do trilho. Aí eu não sei se aqui é mais estreito ou mais largo, mas eu sei que aí ele teria que baldear de um trem para o outro. O que ficaria... Aí perde um dia de... E é muito caro para fazer isso. Então deixa de carreta, paga motorista, gasta pneu, é perigoso. Mas aí essa é a alternativa que se tem, né? É um atraso, né? É um atraso. Infelizmente é um dos grandes atrasos. Eu não era vivo na época que houve essa destruição da malha ferroviária para implantação maciça das rodovias, né? A gente não pode afirmar com certeza o que houve, né, para que mudasse tanto assim a política pública, mas é uma pena, né? Porque... E não se vê projetos também grandes, tem agora do trem turístico, tomara que consiga, né? Mas é um projeto caro, né, e só turismo, né? Só turismo. A ideia seria utilizar isso como meio de transporte, né, efetivo. Por exemplo, a gente volta e meia sai matéria também, né, da ferrovia do Mercosul, não sei o quê, que vem lá de São Paulo e tal. Cara, eu já achei matéria sobre isso lá de 1987. O Sarney fazendo licitação, sabe? E não anda? Não. São 32 anos aí e não andou, né? Bom, tem algumas fotos, são muitas fotos, até porque o Rodrigo tira excelentes fotos também. Obrigado, não, só elogios hoje. Parceria, não, mas é verdade, a verdade tem que ser dita, no né? Intervalo tu Suprema. Não é assim, né? Não, mas é verdade. E aí nós vamos ver algumas fotos e gostaria que escrevesse em cima da foto onde que é, o que lhe chamou a atenção. Essa aqui, por exemplo. Essa foto é em Frankfurt, tá? Ali é a estação, olha o tamanho da estação... Na Alemanha. Ferroviária ali, né? Ali onde... A ferroviária. Ali é uma estação de trem, né? Então ali é que chegam todos os trens... Praticamente, porque a Alemanha é o centro da Europa, né? Mas o legal dessa foto, porque Frankfurt, eles chamam, é o pulmão financeiro da Europa. Uma cidade que é virada em banco. É banco para tudo que é lado. E essa é a principal avenida de Frankfurt. Então ali é só empresários. E isso era uma terça-feira, à tarde, e eles fecham a rua e levam um monte de banquinhas de frutas e comidas e tal, e o pessoal come na rua, assim. Então os empresários de terno e gravata, todos comendo em feirinhas na rua, assim. Falando em milhões de dólares e de repente... o Banco Europeu. Esse é um símbolo de Frankfurt, né? Muito conhecido. Esse é o símbolo Isso faz parte do trabalho, né? A reciclagem de lixo. Isso é reciclagem. Isso são os containers deles lá para receber lixo. Então tem ali vidro branco, vidro... Eu não sei alemão, né? Mas tu tem vários tipos de lixo para depositar, né? E se for comparar com uma lixeira, aquele lá já... Muito diferente, né? Isso também é o rio ali que passa em Frankfurt. Eu acho que é Anne, eu vou ficar devendo agora o nome do rio. Mas é só para mostrar também como eles ficam de frente para o rio, né? Então utilizam muito o rio para lazer, para... E o rio poluído, não? Não, o rio eles conseguiram... Tem uma política que eles aplicaram algum tempo atrás, que eles conseguiram limpar bastante. Muita estação de tratamento próximo ao efluente, né? Sim. Enfim, é um investimento caro, né? Mas que eles tiveram que fazer há algum tempo atrás. Algumas sanções mais altas, assim, né? Para quem desrespeita. E hoje eles estão muito orgulhosos, assim, do ecossistema deles. Né? Por falar em sujeira e lixo... Aqui em Lajeado, algumas bocas de lobo, na parte mais baixa, Santos Filho, por exemplo, ali próximo ao cartório eleitoral. Sim. A rádio, né, recebe muita reclamação do cheiro. Horrível, cheiro ruim. E a gente sabe por que tem esse cheiro ruim, né? Que de prédios que tem ali próximo, que obviamente não tem tratamento adequado e vai para ali. Lajeado hoje trata
Olha, se tratar 1% do esgoto em Lajeado, 1% é muito. É pífio nosso serviço. É, né? Tem lá a fossa do sumidouro, mas tratamento de pegar aquela Sim. água suja e devolver ela para o ambiente de forma adequada, não existe. Existe uma estação de tratamento lá no bairro Moinhos. Que não funciona contento. Ela e funciona, mas experimental. ela é absolutamente inoperante, infelizmente. Lá na Europa tu andava, sentiu o cheiro ruim também vindo da boca de lobo, não? Não, mas também, né? Tem claro, cheiro. né? Não é um mundo perfeito. Sim. Não é um mundo perfeito, né? Mas não há comparação, né? Por exemplo, tu passa numa lixeira e tá bem claro. Eu lembro de uma lixeira não, eu lembro de uma plaquinha numa praça em Lisboa. Um desenho de um cachorrinho assim e um cocôzinho saindo. Assim. 700 euros uma multa. Se tu deixar ali o teu... O dejeto do cachorro. O dejeto. Então, infelizmente tem que punir também. Não dá para achar que eles estão lá fazendo tudo por boa vontade. Há um sistema muito rígido, o que acaba criando uma cultura a longo prazo onde o pessoal respeita mais, né? Primeiro pela dor, ou seja, pelo primeiro pagar no bolso. E tal, o bolso dói. Aí depois pela consciência, né? Mais ou menos assim tem que partir, e aqui é uma libertinagem. Vamos ver mais algumas fotos? Tem Vamos. outras fotos interessantes aqui. Essa é a cidade de Erlangen. Erlangen chamamos do Vale do Silício da biotecnologia, né? É uma cidade na Alemanha, onde tem o Medical Valley, que é um hub, né? É um cluster de empresas da área da biotecnologia que transformaram todo o ecossistema daquela cidade, né? Isso é uma foto interessante, né? Porque a Amazônia também é uma cidade muito movimentada, mas aí eles fecham as ruas para que as pessoas possam caminhar. Eles fecham a rua? Simplesmente, tá? Tem a placa ali, tem um horário definido, né? Para bicicleta e tal. É mais uma placa curiosa, né? Essa também, né? Espaço só de... Na verdade, essa é a cidade que tem o segundo maior número de bicicletas da Alemanha. Tem que cuidar para não ser atropelado pela bicicleta. Assim, de tanta que tem. As pessoas utilizam muito a bicicleta. Esse é o Medical Valley que eu visitei, e aí eu trouxe no caderno, né, as informações sobre esse espaço, que é um cluster que a região também tenta implantar aqui no Vale do Taquari. Que são várias empresas. Tu criar um ecossistema, né, um ambiente de inovação para que empresas apostem aqui, né? Isso gera renda, gera qualidade de vida. Eles têm mais da metade das patentes de empresas de biotecnologia são nessa cidade de Erlangen. Né? É um case de sucesso. Mais algumas fotos? Vamos ver. Até porque... Essa é boa, essa pessoal que é de Arroio do Meio aí deve conhecer, né? Essa é a cidade irmã de Arroio do Meio. Ela é uma antiga colônia de férias dos reis, né? Lá de antigamente e tal. Na Alemanha? Na Alemanha. Ela fica na região de Hunsrück. Eu não sei falar, eu sou italiano, né? Não, mas eu saiu bem. Hunsrück, muito bom. Renânia, também a Erlangen. Teve aqueles prédiozinhos em Chaimel, né? Muito típico, né? Ali em Forquetinha tu vê muito disso. Eu ia dizer, eu lembro de Forquetinha, né? O nosso amigo Richter. E essa é boa também, né? A foto tem a intenção... A foto que está na capa aqui do anuário e tudo. Né? Tem a intenção de mostrar como as cidades estão sempre voltadas ao rio, né? E o rio não poluído, ou não tão poluído quanto se imagina de uma grande cidade. Esse é o Rio Reno, que é o famoso Rio Reno, que cruza quase toda a Alemanha. Sim. Essa cidade é belíssima, belíssima. A Europa, como um todo, é muito organizada, né? E preservada, né? Preservada, né? Se tu pegar aqui o centro histórico de Lajeado, está caindo aos pedaços, né? As casas antigas estão caindo, estão sendo derrubadas pelos novos empreendedores aí. E lá por exemplo, tem uma... Eu não sei se vai aparecer a foto aí, mas tem uma casa, um comércio em Frankfurt, que eles derrubaram a parte de trás, mas mantiveram a fachada. Inclusive com as marcas de metralhadora, de bala de metralhadora da Segunda Guerra Mundial. Né? Então... Eles preservam a história, né?
Mesmo a história triste, mas ela... Mas faz parte da tua história, faz parte da né? história. Assim como nós como seres humanos, né? Tem coisas boas, ruins, mas isso te faz ir para frente ou não querer mais passar por essa situação. Né? Esquecer é muito perigoso, né? Exatamente, porque daí tu vai num ciclo vicioso, né? Tu repete. Interessante, nós vamos mais intervalo comercial, vamos voltar em seguida, porque também tem histórias interessantes da tua cidade, né? Tu que agora da Itália, cidadão italiano. Sou cidadão italiano, eu sou brasileiro. Brasileiro, lajadense. Clube Esportivo Lajadense. Aqui, inclusive, está prestando assessoria para o Clube Esportivo Lajadense também. Tô ajudando a galera. Né? Que bom, que bom. Daqui a pouco a gente fala mais com o Rodrigo Martins, jornalista aqui do Vale do Taquari, que conheceu 4 países muito ligados à nossa região. Voltamos com o programa Check-in de hoje, entrevistando o lajadense Rodrigo Martini. Mandar um abraço ao Diego Dutra, está nos assistindo. Abraço, amigo João, um abraço ao Diego Dutra, ao Arthur Dúlios. O Arthur Dúlios, meu colega de rádio, disse que iria acompanhar atentamente, porque nós falávamos isso na redação do Grupo Independente há pouco. Ele lê todas as tuas crônicas, os teus comentários e, claro, que às vezes concorda, às vezes não concorda. Mas é jornalista, né? Por isso que eu fiz a menção. Que bom, eu não quero ninguém concordando com tudo. Até porque nem filho deve concordar com tudo, não, né? nem meu pai. Exatamente. O Roberto Cordeiro Machado, também um grande abraço, que estão assistindo. Rodrigo, a gente foi no intervalo falando a respeito também da Itália. Te surpreendeu com a Itália, não? Eu já conheci a Itália, né? Eu fui para a Itália pela primeira vez em 2014, eu fui com meus primos, 4 primos, nós fomos fazer o processo de cidadania italiana na Itália, né? Tu pode fazer pelo Brasil, mas aqui demora 10, 12, 15 anos, né? Então nós fizemos diretamente na cidade de Monza, que fica muito próximo a Milão, onde o amigo esteve. Então eu já conhecia, mas eu conhecia só aquela parte norte, né? Dessa vez eu fui para Florença, ou Firenze, e também para Treviso, que Treviso fica ali muito próximo a Veneza, né? Naquela região. E dessa vez eu consegui visitar também a cidade do meu bisavô, que foi a experiência mais legal assim lá na Itália, né? Eu fui a trabalho em Treviso, né? Como eu te falei antes, é a cidade conhecida pelo lixo zero, né? Eles reciclam mais de 80% do lixo. 80%? 80%. Lajado deve reciclar 5%, no máximo. Mas reciclam 80%. Lá é um serviço muito legal, é de porta em porta, assim, sabe? Cada dia é um tipo de lixo, tu tem que ter um peso, se passar do peso paga multa, isso te incentiva a consumir menos também. É todo um processo, né, que a longo prazo, mas que funciona. É uma cidade grande, não? 100 mil habitantes. 100 mil habitantes? 100, 200 mil habitantes. Então... É uma cidade grande. Grande, né? Sim. E quando eu estava lá, eu percebi que eu estava muito próximo ao povoado, né, ou a vila de Camaló, que é a vila de onde partiu o meu bisavô, que veio para o Brasil com 7 meses, com meu trisavô, no caso, né? E como eu já tinha feito todo o processo da cidadania, eu sabia exatamente a cidade, a vila e tal. Eu peguei um ônibus, cheguei até a vila, estava te contando antes, desci do ônibus e tocou um sininho. Aí eu olhei, era a única igreja da vila, assim, né? Eu fui até a vila, bati na porta, assim, o padre estava rezando a missa deles lá e tal. Aí eu esperei, fui dar uma voltinha pela vila, assim, 3 quadros. Acabou, voltei. Aí tinha acabado a missa já. Aí eu, perdi o padre, né? Aí saiu uma italiana eles falam um dialeto, né? Diferente lá. Eu já não falo bem italiano. O italiano tu te vira? Mais ou menos. Bem mais ou menos. bem mais ou menos. Falso italiano. Aí eu tentei explicar para ela que eu era brasileiro, que eu estava atrás. Aí, Parocco, tal. Ela, sim, o padre mora aqui. Era uma casa ao lado da igreja, né? Aí eu bati, o padre saiu também falando aquele dialeto. Falei, puxa vida. Como é que eu vou me comunicar agora? Aí eu comecei a falar assim, ele logo percebeu que eu era brasileiro. Ele, não, tranquilo, eu falo português. Falei, graças a Deus, Deus é pai. Ele passou uma temporada em Manaus,
naqueles povoados e tal, né? Teve que ir embora porque estava sendo ameaçado por traficantes, uma história bem complicada. Mas falava muito bem português. Aí eu expliquei a situação, eu falei, eu sou cidadão italiano, meu bisavô foi batizado aqui, nasceu aqui e tal. Aí ele, tu tem a data? Eu falei, tenho, né? Eu tinha o documento original, né? A data de nascimento dele. Aí ele me levou até os fundos da igreja, tinha um móvel de madeira bem antigo, assim, com vários livros. E que são os livros de nascimento, né? E tal. Ó, pegou aqui, esse aqui é do ano do teu avô. Aí eu fui passando, assim, aquelas páginas amareladas, assim, com todo cuidado. E aí, de que data é? É 1867. 1867, que é a data de nascimento dele. E aí encontrei. Encontrou. A certidão de nascimento original do meu bisavô, escrito à mão, assim, tava lá. Foi bem emocionante, assim, né? Depois ele me levou até o local onde certamente ele foi batizado. Que é o mesmo ainda, permanece? A igreja, por fora, ela sofreu algumas modificações, em função da guerra também, ela foi um pouco destruída, né? Mas a parte interna ficou intacta, então ainda é o mesmo local onde eles batizavam as crianças. Só para isso valeu a viagem, né? Tu saber da onde valeu. Que o Rodrigo, que está em Lajado, veio, né? A cidade que teu... É bastante emocionante, né? O meu avô, imagina, eles vieram naquela época um vagão, um navio a vapor, sabe? Reza a lenda que ele veio, que ele estava muito doente, ele só tinha 7 meses, e meu trisavô já tinha até um caixãozinho pronto para ele. Porque era muito comum as pessoas falecerem em meio da viagem, eram 3 meses de viagem, né? E ele sobreviveu e teve 17 filhos. 3 meses de viagem naquela época? Acho que eram uns 3 meses de viagem. Bom, essa é a história que mais te marcou e, obviamente, não poderia ser diferente na Itália. Na Alemanha, o que mais te surpreendeu? Na Alemanha, a organização, né? A Alemanha é um país muito, muito organizado, né? Organizado e também me pareceu, assim, né, em algumas cidades, bastante liberal, né, com algumas coisas. Por exemplo, eu fiquei num hotel que fica muito próximo daquela imagem que eu te mostrei, que é a parte central ali de Frankfurt. Na esquina tinha lojas do naipe Rolex, né, umas lojas muito bem conceituadas. E bem na frente do meu hotel sempre tinha um grupo de usuários de drogas pesadas, percebia que injetáveis e tal. E eu senti que havia pouca repressão. A polícia ficava ao lado, né? Se o cara avançasse em alguém ou fizesse algum outro delito, né? Aí eles estavam automaticamente. Mas eles meio que deixavam. Então, parece que a Alemanha tem um certo receio de ser muito repressiva, né? Eu não sei se de repente é um vestígio do nazismo, né? Ou de alguma política anterior aí que hoje eles... muita pichação também, sabe? Bastante. Muita liberdade, me pareceu assim. Mas claro, muito, muito bem organizado, né? Tanto Frankfurt quanto Boppard, né? Que é a cidade irmã de Roi do Meio, e Erlangen, que é uma cidade que fica ali muito próxima a Nuremberg, mais ali na Bavária, né? Esteve também em Portugal e Espanha, né? Portugal, eu fiquei em Lisboa, conheci Cascais, que fica ali muito próximo. Eu já conhecia Lisboa também. Em Portugal, de maneira geral, os portugueses, aqueles que foram para lá e passaram por aqui... Tem muitas pessoas, né, que fazem intercâmbio aqui. E faz intercâmbio. Dizem que quando tu diz que é brasileiro, parece que as portas se abrem. Eu gosto muito dos brasileiros. Dos que foram, de ti gostaram também, não? Gostaram. Gostaram. Acho que há uma irmandade, vínculo, né? Uma irmandade muito grande. E parece que há um sentimento de paternidade até dos portugueses para com os brasileiros. Quando eu estive lá, além da eliminação do Grêmio na Libertadores, para o River, que foi muito dolorosa. Para ti não foi, né? Foi bem na época da eleição do Jair Bolsonaro, o segundo turno, né? E em todos os locais, eu não vou exagerar, mas na grande maioria dos locais, uma banca de revista, ou comprando um cafezinho, ou uma comida, quando o pessoal descobria que eu era o taxista, o cara do Uber, né? Quando as pessoas percebiam que eu era brasileiro, eles perguntavam. E não só perguntavam, como opinavam, argumentavam,
uns prós, uns contras, o Jair contra o Haddad, mas muito bem fundamentados os argumentos, as pessoas estão muito ligadas. Na televisão, eu estava numa casa, então a gente ficava acompanhando programas de jornalismo, né? Os caras ficavam horas falando sobre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. Algo impensável por parte de nós brasileiros em relação à eleição portuguesa. Né? Sim. As pessoas nem sabem quem é o presidente ou quem é o primeiro. E lá eles sabiam tudo, sabe? Desde a época da Lava Jato, lá em 2013, 2014, o impeachment da Dilma, eles têm tudo na ponta da língua. Eles são interessadíssimos pelo Brasil. Opinam e ainda querem dar conselhos. É bem curioso. Até ontem, por curiosidade, eu estava assistindo o Pedro Cardoso. Sim, ele mora lá Eu moro em Portugal e ele participa com muita frequência nas rádios Sim. e televisão de Portugal e dá opinião principalmente sobre a classe política do Brasil, fala sobre cultura, arte, cinema, que ele conhece muito bem, e a televisão. E fala muito mal da televisão brasileira, inclusive. Não mal, mas ele fala os pontos e é bem muito veemente. Ele fala muito bem, se comunica muito bem, né? Sim, sim. Eu já acompanhei algumas colocações dele, né? E ele também, ele tá em vários outdoors, ele tá muito bem lá. Bem lá. Em teatros, assim, né? Legal para ele, né? Mas eu também, eu gosto muito de vivenciar o lado político do outro país, né? Para isso, eu participei de uma sessão da Câmara de Vereadores de Cascais, que é uma cidade próxima ali a Lisboa, até para entender um pouco do sistema político deles, né, e comparar com nós também. Né? Aqui você vai em todas as sessões, sempre te vejo aqui na Câmara de Vereadores. De Lajeado, né? Em Lajeado. E como é que foi lá? É muito similar, não? O sistema? É diferente, né? Diferente. Lá eles têm a Câmara Municipal, que praticamente a Câmara é a Prefeitura. Os vereadores são os secretários, né? Eles não têm, e o presidente da Câmara é o prefeito. Então é um modelo totalmente diferente, assim, né? E os vereadores, por exemplo, não é escolhido a esmo, assim, o cara que fez mais votos ou que representa uma comunidade. Ele tem um vereador da área de infraestrutura, tem um vereador da área de saúde, o vereador na área de finanças, transporte. E quem escolhe isso? Aí é pelo voto no partido. E eles também têm uma Assembleia Municipal, que aí sim são nossos vereadores, no caso, né? Então, para certos assuntos, tu vai votar um orçamento municipal, aí tu também recorre à Assembleia. Aí sim mas aí ela é mais, seria mais ou menos assim, tu vai ter uma Assembleia em Lajeado. Então tu vai ter o cara do Jardim do Cedro, o cara do Montanha, ele é muito mais democrático, assim, parece. Não é o cara que faz mais votos ou que passa pela legenda, né? Sim. Então tem a Câmara Municipal, que é a Prefeitura, e a Assembleia Municipal, né? Assembleia Municipal, que é disso que você que seria a Câmara nossa, né? É bem interessante. Mandar um abraço para o Ismael e a Mari de Souza, um grande abraço, também nos assistindo. Nós vamos ao último intervalo, passa muito rápido, né? Ainda temos que falar da Espanha e as dificuldades que você passou lá. Quais as dificuldades que o Rodrigo passou? Isso depois do intervalo comercial. Voltamos com o programa Check-in, entrevistando o jornalista Rodrigo Martini. Rodrigo, gostaria de saber o que você achou da Espanha, e aí vamos mostrar algumas fotos, são muitas fotos interessantes, até para a gente situar e ver um pouco do que você viu. Sim, a Espanha, eu fui para um local que eu também já conhecia, que é a cidade de Vigo, que fica na Galícia ali, né? Vigo, onde o Lajadense jogou, não? Perfeito, nela, sim. Jogava no Celta de Vigo Celta, sim. Inclusive eu fui em 2014, nós fomos num casamento da cunhada do Everton. Ela conheceu um filho de um dirigente do Celta e casou com ele lá, né? Tava lá o Everton também. Foi muito legal que a gente saía, tem o Centro Velho lá de Vigo, e o Everton caminhando pelas ruas e sendo reconhecido assim pelos torcedores, né, e tal. É bem legal. Ele foi um ídolo lá, né? Foi, e jogou muito, né? Jogou muito pelo Celta, né? E conheci Celta, conheci também Santiago de Compostela, que é a cidade conhecida pelo Caminho de Santiago, né? Sim. O destino final do Caminho de Santiago, uma cidade belíssima, com uma catedral maravilhosa. A Espanha, aquela região da Espanha, ela é ela é muito portuguesa também, assim, né? Porque ela, não sei se a Galícia pertencia ou se pertenceu.
Mas é um país belíssimo também, né? Eles têm aquele período que eles descansam à tarde, né? Que fecha tudo, assim, então para quem não está acostumado. A Itália também é assim, né? Eles fecha e abre, é muito quente. É uma maravilha, né? Aqui no Brasil não ia rolar, eu acho. Não, fecha ao meio-dia, às 11h30, abre às 4 e aí vai até às 9, né? Exato. E aí o pessoal nas ruas, nos barzinhos, é tão bonito. É muito legal, e as tapas, né? Aquelas pequenas comidinhas. Assim, E aí cerveja, muita vinho. cerveja, tem a Estrela Galícia, que é muito boa ali. É um país bem legal. E muito legal, porque tu vai de trem também. Né? Tu vai do Porto até o Vigo, passa uma fronteira assim, de trem, 2, 3 horas. Muito seguro e barato. Né? Seguro e barato. Né? Vamos ver mais algumas fotos do Rodrigo? E aí ele pode me dizer aonde que fica essa foto. Essa aqui. Essa é Cascais. E aquela casa ali no fundo, segundo os moradores lá, é onde o Michael Schumacher, o corredor de Fórmula 1, ficava quando tinha o Grande Prêmio de Portugal. Poxa vida. Ele ficava hospedado nessa casinha. Casinha? Essa casinha. Puxadinho. Essa é a Câmara Municipal de Cascais. Eu fui acompanhar a sessão lá. Inclusive era uma sessão fechada, mas eu não sabia. Então ele só tem assessor e político. Depois que eles me descobriram, não pude tirar mais foto. Não, esse é tu e teu filho? Esse é eu e o Joaquim. O Joaquim, rapaz. Isso é Treviso. Essas são as ruas de Treviso, na Itália. As ruas estreitas, como era antigamente, estreitas, né? Não passa carro aí, Não passa carro. Legal. Esse é o padre. Eu e o padre que fala português, e na minha mão está o livro de nascimentos ali, onde está a certidão original do meu bisavô. Isso é em Camaló. Tá aí o registro, né? E essa é a igreja. A igreja onde eu fui, a casa amarela ali ao lado. É onde mora o padre. É onde mora o padre. Onde tocou o sino que eu te falei. Que show de poder conhecer esses lugares. Cara, esse lugar, essa cidade é Bassano del Grappa, que chama. Você tá vendo que tem um nome ali no cantinho, ali, o Pietro. Essas árvores aí, durante a Segunda Guerra Mundial, tinha um grupo de militares italianos que era contra o regime, né? O regime fascista. E aí eles foram enganados por um grande comandante. Acabou a guerra, vocês podem sair do esconderijo, venham para cá, unam-se a nós e tal. E eles vieram e foram todos enforcados nessas árvores. Então em cada árvore tem o nome de uma pessoa que foi enforcada. Tá brincando? Era um antigo. Aí tem o seu Pietro, né? Sim. É um combatente que era antifascista, que foi enganado pelos fascistas e acabou sendo enforcado nessas árvorezinhas que que homenagem singela e significativa, né? Com o nome ali. Essa é a Ponte Velha de Bassano del Grappa, né? E as casinhas ali, muito parecido a... E o rio, né? Sempre o rio. O rio usando. A montanha atrás. Essa é a parede que eu te falei, de Frankfurt. A foto está um pouquinho longe, mas ela está toda crivada de bala. Né, de bala de fuzil da Segunda Guerra Mundial. E eles preservaram isso? Só a fachada. E lá atrás é um prédio novo, moderno, e na fachada permanece igual. E aí tem alguma coisa escrita em alemão ali que eu não faço nem ideia. Sim, deve ser bem-vindo. Isso é na Alemanha. Comida tradicional lá. Eu pedi batatinha frita e uma salsicha. É bom. Esse é o Parque Tecnológico de Oeiras, em Portugal, que é um parque muito semelhante ao nosso Tecnovates. Aqui, então o pessoal aqui da Univates me sugeriu, vai lá conhecer eles e tal. Eu trouxe no caderno tudo para mostrar um pouco da experiência deles e ver o que a gente pode aplicar aqui, né? É um parque tecnológico público. Essa tu conhece, né, João? Sim. Essa é a do Omo de Milão, maravilhosa, né? E sempre, não importa se chuva, sol, neve, cheio de gente. Sempre cheio de gente. Isso é legal, são lixeiras subterrâneas. O lixo fica abaixo do solo. Então não tem cheiro, não tem nada. Aí o cara pega ali esse caminhão, ele tem tipo um guincho, um guindaste? Tipo um guincho, né? Ele levanta e tira o container debaixo da terra. Isso é em Firenze, na Itália. E nem parece lixeira, né? Tão organizado e limpo que não é comum. Isso também é Firenze, aqueles espaços públicos que eles colocam além da calçada. Tu vê que pode sentar assim. Inclusive tem um projeto de lei aqui em Lajeado para implantar os parklets, que eles chamam, né? Sim. Então esse é um parklet lá. Tu tem ali as mesinhas e tal, ele invade a rua
e torna a via pública mais humana, digamos assim. Tu é a favor disso? Eu sou 100% a favor, 110% a favor. Essa é um conjunto de cooperativas agrícolas, é uma campanha Mica, que é um projeto de valorização da agricultura familiar. Eu fui visitar porque nós somos uma região... no Vale do Taquari tem muita agroindústria, né? Muito. E lá eles têm um exemplo muito forte assim, de como valorizar, como agregar valor aos produtos e fazer com que o jovem permaneça no campo, não só os jovens, né, mas os idosos, com tecnologia, com internet, com incentivos e com espaços para venda direta, que eles chamam, né? Sem aquele intermediador, para que eles consigam ter um lucro maior, né? Sim. Eu também fui visitar isso aí para trazer no caderno e trazer como um bom exemplo. Que funciona. Aqui funciona lá fora também, né? Nós temos bons exemplos aqui na região, tem a APL, a própria Emater, né, STR, assim, mas ainda falta muita coisa, né, para a gente atingir um nível de mais dignidade, né, para esse povo que é tão importante, né, afinal é comida, né? Exatamente. E cada vez se trabalha menos na agricultura, né? Do solo, né? As pessoas querem vir para a cidade e é fundamental que continue com isso. E cada vez se consome mais produtos industrializados, né? E tu vai no mercado hoje, tu tem uma fatia de melancia embalada num isopor, num monte de plástico, né? Antigamente a gente comprava. Nós somos mais antigamente, né, Joel? Sim. A gente comprava melancia, cortava. E não parece, mas tu é mais novo que eu. Não sou. Não. Eu sei, é que te judiou muito, mas parece. Eu sou mais judiadinho. Mas eu sou mais novo que tu. Ainda. Agora, Rodrigo, de tudo que tu viu, em todos os países, tu visitou esses países de primeiro mundo, que tem uma ligação muito forte aqui com o Vale do Taquari. O que acha? Nós estamos caminhando no rumo certo? Estamos bem? Em algumas áreas. Por exemplo, a área do turismo, né? Que a gente fala tanto do turismo, né? E projetos, né? Estamos bem? O Vale do Taquari está bem, não? Eu acho que o Vale do Taquari, se nós formos falar de Brasil, ou mesmo do estado, o Vale do Taquari é um vale muito avançado. A cidade de Lajeado é uma cidade muito avançada, Arroio do Meio, Encantado, Estrela. Nós estamos um pouco acima assim, da média brasileira, né, digamos. Mas as questões que tu levantaste, aí, de turismo, preservação da história, ainda falta muito, sabe? Eu acho até me permite citar aqui o nosso amigo Alício de Assunção, né? Que vai estar aqui semana que vem. Pô, maravilha. Esse projeto que ele tem de caminhada é fantástico. Sim. Porque eu acho que o Vale do Taquari tem que descobrir alguma coisa. A gente não pode querer fazer tudo também. Sim. A gente tem que ter um selo de qualidade de alguma coisa específico, seja na área da alimentação, que até pode ser mais amplo, mas no turismo tem que ser isso. Ajuda, né? O pessoal vem para caminhar, daí para no restaurante, vai ter que parar no hotel, vai ter que comprar alguma coisa, vai ter que comprar lembranças. E o que ele faz é fantástico, ele envolve as comunidades. E é isso que eu percebo lá. Né? Tem um cara que fazia cuca para a família, de repente ele faz cuca para receber os clientes. Sim. E o pessoal gosta de ver ele fazendo lá a queixme. Tá? Então eu acho que é fantástico. Eu acho que se seguir nesse caminho, não adianta a gente querer competir com Gramado e Canela, sabe? Então a gente tem que ter um produto que é nosso. Temos apenas 2 minutos ainda, mas logo no início você falou, e é uma das perguntas, falar a respeito do Rio Taquari. Estamos usando pouco ainda o Rio Taquari, não? Outros já falei, mas o Rio Taquari é o maior aqui, né? Com certeza, com certeza. Eu vou falar por mim, eu já desci de caiaque, lá de Mussum até Arroio do Meio. Foram 10 horas de caiaque andando eu, o Caco Konzan, o Caco. Nosso amigo Caco, e meu irmão Ricardo. Fotógrafo, E o meu irmão Ricardo. Nós descemos 10 horas de caiaque, assim, e tu não vê nada na beira do rio. Claro, a gente tem que preservar, manter ali a mata ciliar e tal, mas dá para preservar e também aproveitar mais, né? Porque aproveitando a gente vai cuidar mais. Sabe? Se a gente fica de costas para o rio, a gente não vai cuidar. Agora, a semana que vem, na outra, vai ter mais uma edição do Vivo Taquari Vivo, Sim. Que ocorre uma vez por ano, que todo mundo vai para o rio. Tem gente que vai ver o rio pela primeira vez. Entendeu? Projeto da ACEU e parceiros voluntários. Se tu pegar ali em Lajeado, o único acesso que tem ao rio numa cidade como Lajeado é o Porto dos Bruda, que é um acesso precário. Sabe? O cara não consegue nem
nem estacionar ali o carro com a lancha, é precário. Perigoso, né? Não tem iluminação, Perigoso, não tem uma torneira. Não tem pessoal, nada. Eu fui lá hoje, inclusive, o pessoal está pescando, ele pega o peixe, daí eles precisam lavar no rio, não tem onde jogar, não tem uma pia. Não tem nada. Ou seja, realmente falta muito, né? E nós já fomos melhores, porque eu lembro antigamente tinha campeonatos de motonáutica, o pessoal ficava todo na beira. Enfim. Bom, estamos chegando ao final do programa. Mandar um abraço ao Ernesto Azevedo. Ernesto diz, parabéns, com este programa a gente pode viajar por países da Europa. Obrigado, Ernesto. Que legal. Marcos Metz, parabéns por citar o projeto do Alício, considero um visionário. O cara desenvolve um baita projeto, e é verdade. Exatamente. Vai estar aqui na semana que vem, inclusive, para falar, é a segunda vez que ele vem, falar desse projeto que precisamos, né, dar o apoio. Os caminhos autoguiados, né, os caminhos da colônia. Isso. Até o nome é perfeito. Isso. Eu acho que se nós focarmos nesse, já são 10 ou 11 cidades, né, que estão... Acho que esse pode ser o produto do Vale. E as pessoas podem agregar, porque música, ele coloca inclusive isso, né? Para um lugar onde tu vai ver música típica, né, alemã ou italiana, onde precisa almoçar, precisa ter transporte. Ou seja, a comunidade toda ganha, né? Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. É maravilhoso. Rodrigo, infelizmente chegamos ao final do programa. Obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço, cara. Sempre é muito legal estar contigo aqui. A gente já se encontra no dia a dia, agora estamos aqui em frente às câmeras. Que legal, né? Não a gente muda vê nada. na Câmara de Vereadores correndo para lá, em eventos, né? Acidentes, e assim a gente se encontra. Tá bem. Muito bom. Esse foi o nosso entrevistado de hoje, o Rodrigo Martini, jornalista de Lajeado, e que ficou 30 dias fora aqui do Vale do Taquari, conhecendo cidades e países que têm ligação com o Vale. Esse programa daqui a pouco vai estar já à disposição também no YouTube. E também queremos agradecer a todos vocês por estar nos acompanhando. Nós voltamos na semana que vem, entrevistado, já sabe, Alício de Assunção, falando sobre projetos de turismo no Vale do Taquari. Até semana que vem.